A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, como de costume, não se esqueça de compartilhar com alguém que você ama. Meus irmãos, o Senhor me deu uma mensagem, me inspirou a falar acerca das doenças do coração. As doenças da alma. Porque primeiro é necessário se curar por dentro. Porque senão muitas coisas começam a desencadear, acabando que pode até trazer doenças físicas. Eu vou te provar isso aqui na palavra. Muitos precisam saber exatamente a fonte dos seus problemas. Aonde está a raiz deste problema que parece não ter fim? De repente é na alma. De repente é algo que precisa ser curado por dentro. Sentimentos, emoções. Eu não sei se você já ouviu falar de doenças psicossomáticas. Conversa é essa, pastor? Tá falando em língua estranha? Não. Se você for estudar um pouco, você vai entender. É comprovado que algumas pessoas, eu não estou dizendo que é em todos os casos que acontece isso, irmão. Nós não podemos generalizar. Por isso é importante fazer uma autoanálise, porque a pessoa vai entender se é só meramente físico, se tem alguma fonte, de repente, genética, que passou de pai para filho, o que também Jesus pode eliminar, porque Deus pode jogar por terra maldições hereditárias. Sim, mas é necessário que a pessoa faça uma autoanálise para saber se é físico, se é genético, ou se a fonte deste problema é algo que veio por conta de uma cura que não aconteceu, que era necessário acontecer, mas o coração está doente, a alma está doente. Existem pessoas que, quero dar um exemplo, por conta da mágoa, por exemplo, elas alimentam tanto esse sentimento que acabam contraindo, né? Acabam que desenvolvem o câncer. Isso é muito sério, irmão. Então é chamado de doenças psicossomáticas. Eu quero mostrar um texto aqui na palavra
que comprova o que eu estou te dizendo. Em Mateus, no capítulo de número 9, diz assim: E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, perceba. O homem era paralítico, deitado numa cama. Verso de número 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Olha que interessante. O homem estava deitado numa cama, paralítico. Era para Jesus dizer o que para ele? Era para Jesus dizer: levanta-te e anda. Não é? Não. Olha o que Jesus disse. Filho, tem de bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Ué, por que Jesus está tratando com este homem primeiro na alma? Não é interessante? Jesus primeiro trata com ele no que se diz respeito a lembranças. Jesus fez ele lembrar de alguma coisa que estava lá dentro, guardada dentro dele. Aqui não é revelado exatamente qual era o pecado desse homem. Mas quando Jesus falou, você pode ter certeza. Quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, eu entendo que saiu deste homem um peso, irmão. Um peso terrível saiu das costas dele. Porque ele tinha até aquele momento, com certeza, um sentimento de culpa. Não se sabe qual foi os pecados, porque Jesus, ele coloca aqui no plural, né? Perdoados te são os teus pecados, ou seja, Jesus deixou claro que não foi só um, era mais de um. Este homem com certeza tinha uma existência de culpa dentro dele. Isso é um dos motivos que fazem as pessoas ficarem perturbadas. Às vezes, quando não existe o perdão, quando a pessoa não se perdoa. Você sabia que uma das situações que podem trazer doença física é quando a pessoa não se perdoa? Deus está falando com alguém agora. Deus está falando com alguém que está se auto-flagelando no espírito, ou seja, se martirizando, porque ela diz: o que eu fiz não tem perdão. Meu Deus. Perceba que Jesus tratou com a alma primeiro. O homem chega paralítico, mas ele trata com a alma. Ele foi na raiz do problema. Ele disse: filho, em outras palavras, eu estou te perdoando dos teus pecados. Talvez aquele homem, irmão, estivesse dizendo para ele mesmo: eu não tenho mais jeito. Estou condenado. O que eu fiz foi terrível. Jesus chegou até ele e disse: eu te perdoo. Você está perdoado, filho. Alguém agora pode estar dizendo: pastor, Jesus me perdoa? Perdoa. Ele te perdoa. Independentemente do que eu tenha feito? Exatamente. O sangue de Cristo nos perdoa de
todos os nossos pecados. Não é de alguns pecados, não. Todos. Se houver verdadeiramente um arrependimento sincero, o Senhor com certeza te perdoará. O que você não pode é deixar de perdoar alguém ou deixar de perdoar a si próprio. Isso não pode acontecer. Existe um texto em Mateus, no capítulo de número 18, no verso de número 34. Mais precisamente, o versículo de número 33 diz assim: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Isso aqui era o rei falando para o seu servo. Versículo de número 34. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso de número 35. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amados, isso aqui é sério. Uma pessoa que não se perdoa ou não perdoa alguém, ela é entregue aos atormentadores. Isso é sério. Pastor, quem são os atormentadores? São os demônios. Por isso, na hierarquia dos demônios existem classificações, ou seja, onde classes e departamentos. Pastor, existe toda essa organização no inferno? Tem. Os demônios são organizados. Existem os demônios atormentadores que trabalham para trazer doença, outros para atormentar o casamento, outro para atormentar os filhos, outro para... Irmãos, são várias situações que podem acontecer quando existe falta de perdão. Ou de perdão próprio, ou de perdão para com alguém, com uma outra pessoa. Então Jesus está dizendo aqui, perdoe, se perdoe. Ou se você acha que Deus não te perdoa, Deus está deixando claro nessa palavra, eu te perdoo, que foi o que ele falou para esse paralítico. Sai deste peso, tira isso das suas costas, do seu interior, da sua alma. Perdoa. E os atormentadores, ou seja, os demônios diversos, que trabalham em todo tipo de área, eles não poderão tocar na tua vida. Porque o Senhor te cercará e te protegerá, ainda que eles tentem se levantar. Olha só como terminou essa história depois que este homem ouviu o que Jesus disse. A Bíblia diz que, aqui no verso de número 5, porque alguns escribas e fariseus indagaram dizendo, como é que você quer? Só Deus pode perdoar pecados. Como é que você diz para esse homem que ele está perdoado dos seus pecados? Aí Jesus responde assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Falando para os fariseus. Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados te são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Meu Deus, Jesus é extraordinário. Eu amo este Cristo. Meu Deus.
Muito obrigado, Jesus. Como a sua palavra é esclarecedora. O Senhor disse àqueles homens: vocês estão me indagando? Porque eu disse para este homem, eu estou tratando com a alma dele primeiro, com a raiz do problema, da doença dele. A raiz da doença dele veio primeiro na alma, para depois refletir no corpo. Por isso eu disse para ele que os pecados estavam perdoados. Versículo de número 6 de Mateus 9 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Aleluia! Olha que coisa linda, ó. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Meu Deus, coisa linda, não é? Deus está liberando este poder. Por Cristo Jesus, Ele está liberando esse poder para você também. Mas Ele está te curando na raiz. Porque a raiz talvez seja aí, ó, dentro de você. Ele precisa curar teu coração primeiro. Jesus está curando o teu coração primeiro. E todas as demais coisas serão resolvidas a partir do problema que talvez seja na alma, seja dentro de você, seja no teu interior. Nunca se esqueça disso. Faça agora uma autoanálise e veja onde é a raiz do teu problema. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amado, hoje o Senhor quer curar os corações. Talvez esta pessoa que me ouve agora, Senhor, não sabe de onde é a raiz de todos os males que a cercam. O Senhor olhou para um paralítico e, ao invés de dizer para ele, levanta-te e anda, não, primeiro o Senhor olhou e disse, perdoados te são os teus pecados. Talvez aquele homem não se perdoasse pelos pecados ou pelo pecado que ele havia cometido. E quantos estão assim, Senhor? A vida virou uma desgraça porque ela não se perdoa. Ela diz, o que eu fiz não tem mais jeito. Ei, esta mensagem está indo até você para te dizer, diante do Todo-Poderoso, aleluia. Ei, Senhor Deus, mostra para esta vida que o Senhor a perdoa agora. E que este peso, esta carga, este fardo saia da alma desta pessoa. Saia da vida dela. E a partir de então, Senhor, haverá cura em todas as demais áreas. Tua palavra diz que depois que o Senhor deixou claro que estava perdoando aquele paralítico, o Senhor disse, levanta-te e anda. E a tua palavra diz que ele levantou, andou e voltou para a sua casa. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Que todos os que me ouvem agora, eu repito, possam saber a raiz de cada um dos seus problemas.
Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.